Antônio vai traduzir. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo Christian, Emmanuel, que me convidaram para animar esse bate-papo. A gente tem que explicar que na França a gente tem um costume de não sentar nas cadeiras. Então, por isso que a gente está aqui. Cadeiras é uma coisa que a gente não tem no nosso país, que eu estou pensando em importar, inclusive. Então, a gente vai sentar aqui para... Plaisante, il dit qu'en France, on n'a pas de chaise. C'est notre habitude de s'asseoir ici. Estou conferindo a tradução porque eu falo francês também. Até agora está tudo certo. Si je peux avoir un petit coussin. Você quer um travesseiro? Tadinha, Vous voulez un coussin? uma almofada. Então, bonsoir, monsieur Richard. Então, eu gostaria muito de fazer algumas perguntas para vocês, je vais poser des questions. E depois a gente abre também para vocês poderem fazer perguntas. E ensuite, donc, ils vont poser des questions. Estou roubando seu trabalho, desculpa. Pode me chamar de chat GPT. O cara que vem... Il vole mon travail parce que c'est lui qui fait la traduction. Voilà. Donc, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Pierre, se você permitir que eu chamar de Pierre, na vida você é de fato uma pessoa distraída ou você é um personagem distraído? Est-ce que Vous êtes vraiment distrait dans la vraie vie ou c'est un personnage? Non, 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 non. Ele falou sim. Non. Mon premier film, c'était en 1970. Meu primeiro filme foi em 1970. Il s'appelait Le Distrait. Chamava O Distraído. Depuis maintenant 60 ans, on n'arrête pas de me demander si je suis aussi distrait dans la vie que dans mes films. Faz 60 anos que me perguntam se eu sou distraído na vida igual nos filmes. Alors que j'ai fait plein d'autres films qui n'ont aucun rapport avec la distraction. Sendo que eu fiz muitos filmes que não tiveram nada a ver com o fato de ser distraído. La semaine dernière, j'étais dans un taxi. Semana passada eu fui num táxi Et le taxi m'a dit, oh monsieur Richard, est-ce que vous êtes aussi distrait dans la vie que dans vos films? e o táxi perguntou: você é tão distraído na vida do que nos filmes? Ça fait des années que j'entends ça. Faz anos que eu estou ouvindo Je isso. lui ai dit non. Eu falei: não, Je ne suis pas distrait, je suis distrait dans un film qui s'appelle Le Distrait. somente eu estou distraído num filme. Sinon, je peux être malchanceux, Posso ser azarado comme vous avez vu. Je peux être même maladroit, ou Desajeitado. desajeitado. mais je suis distrait uniquement dans un film. Mais au J'en ai sens- fait 80, aucun autre film où je suis distrait. Fiz 80 filmes, somente em eu estou distraído. Pierre Richard está bravo. Et il m'a dit, Para quem não tem a... heureusement pour vous, parce que je pense que ça doit être très, très difficile de vivre avec ce défaut. Ele falou: ainda bem, porque deve ser muito chato ser distraído na vida realmente. J'ai Assim. dit, vous avez raison. Là-dessus, il me dépose devant chez moi. Falei: você está certo. Nisso ele me deixa na minha casa, J'ouvre la porte de l'immeuble, ou abro a porta do meu je la prédio, referme, fecho, j'entends boum boum boum, ouço bum bum je bum. me retourne et il était derrière la porte. Il me fait, hé, vous avez oublié votre valise. Ele estava atrás da porta, ele falou: você esqueceu sua mala. Realmente as piadas em voz original funcionam melhor, mas é uma boa história. Uma pergunta que eu ia fazer, eu fui pesquisando sobre toda a tua carreira e tal, e eu li que um produtor francês quis te apresentar ao Alfred Hitchcock e que você esqueceu do encontro. Il paraît qu'un producteur français devait vous présenter Monsieur Hitchcock, mais vous avez oublié le rendez-vous. É verdadeiro essa história ou é falsa? Moi, j'en ai oublié bien d'autres. Eu esqueci muito mais. J'ai oublié Hitchcock, j'ai oublié Marlon Brando qui voulait tourner avec moi, je l'avais oublié. Marlon Brando, ele esqueceu o Marlon Brando. Je ne sais pas encore qui. O filme O Padrinho era para ser o Pierre Richard, que ele esqueceu, aí eles pegaram o Marlon Brando, entendeu? O chefinho, né? O poderoso chefão, desculpa. Le parrain, oui, Dustin Hoffman, oui. Dustin Hoffman. Mais j'ai oublié tout ça. Eu esqueci Je suis também. resté tranquille dans mon pays, en France, Fiquei na França, no meu país, avec mes petits camarades. com meus amigos. Nessa geração toda tinha o Depardieu, tinha o Belmondo. Tem alguma anedota? Est-ce que parmi Depardieu, Belmondo, tous, tem alguma anedota sobre esses caras? Alguma figura que te marcou? Quelqu'un qui vous a
a marqué? Alguém que você gostou mais que os Depardieu, outros? Belmondo, tous les gens avec qui vous avez joué. Depardieu, probablement. Depardieu, provavelmente. C'est comment dirais-je, Depardieu, c'est pire que de traverser un fleuve, un torrent impétueux, c'est pire que de traverser une forêt vierge dangereuse. Depardieu é pior que atravessar rio impetuoso. Eu também não entendi ainda a imagem do... Depardieu nous avait, avant de tourner, Depardieu avait promis de ne plus boire. Antes de gravar, ele tinha prometido de não beber mais. O Depardieu. Le problème quand Depardieu boit plus, c'est qu'il a un coup de blues. O problema é quando o Depardieu não bebe mais, é que ele tem o moral dele abaixa, ele fica depressivo. Et qu'il a un coup de blues, ben il boit. E quando ele fica depressivo, ele bebe para não ficar depressivo. Então, Alors on a tourné pas mal de scènes comme ça avec lui. On a eu pas mal de difficultés. On s'est amusé beaucoup. então fizemos muitos filmes assim que o Depardieu tinha que beber bastante para conseguir ficar legal com uma... Enfin, on s'amusait beaucoup, mais moins le metteur en scène. A gente se divertia muito, mas o diretor muito pouco, muito menos. Je sais, avec Gérard, le metteur en scène Weber voulait absolument qu'on soit très très affûté, sportif. O diretor, em geral, queria que os atores fossem muito esportivos, muito afinados. Alors on allait 15 jours dans un centre de thalassothérapie. Então a gente foi 15 dias num spa. Eles mandaram pour perdre des kilos. Para perder peso. Enfin, surtout lui. Principalmente ele. Ele está falando do Depardieu, o Pierre está falando do Depardieu. Et je me souviens que le premier jour du le centre de thalassothérapie, on s'est retrouvé en slip dans le bureau du médecin-chef. Primeiro dia, a gente chega de cueca no escritório do médico-chefe, do responsável. Je faisais 65 kilos. Eu pesava 65 quilos. Depardieu 90. Depardieu 90. On avait tout un régime. A gente tinha regime específico, uma dieta muito específica. Pas de vin, que des légumes. Nada de vinho, nada de legumes. Et en plus, só legumes. Et en plus, ils nous obligeaient à mettre des ceintures de caoutchouc ici pour perdre de l'eau. E a gente tinha que ter cintos de borracha para perder a água, assim. Et ils nous emmenaient courir dans les dunes. Eles levavam a gente correr nas dunas. Sauter dans les dunes. Mas é o exército que você fez? Et puis un beau jour, il a dit, bon maintenant ça va, moi je suis obligé de travailler mon scénario, vous partez sans moi. Aí o cara falou, o diretor falou, agora eu vou ter que trabalhar no roteiro, vocês vão embora. On courait, on courait. Eles correm. De son balcon, il nous regardait avec des jumelles, c'est bien, il était content, il nous voyait courir. On montait une dune, on descendait une dune, on remontait une dune, on disparaissait derrière une dune. O diretor olha os atores correrem para ficar no regime, na dieta, ficar À la magro. 5e dune, on disparaissait complètement, et il y avait une boulangerie. Na quinta... Na quinta duna, eles estavam correndo nas dunas. Eles sobem e tinha uma padaria. Et on se prenait des gâteaux, des gros gâteaux avec du sucre et du beurre. E a gente pegava bolões assim, bolos com açúcar e manteiga. Puis à côté, il y avait un petit café, on avait un petit coup de blanc, un petit coup de vin. E do lado eles tomavam Et puis hop, hop, on réapparaît, hop, 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 hop. uma taça de On vinho. a fait ça 15 jours. Fizeram isso 15 dias. Et le 15e jour, avant de rentrer sur Paris, E o 15º dia, on s'est retrouvés sur les balances eles se pesaram, du médecin-chef. se mediram. Et là, le médecin-chef, il a dit, alors là, je ne comprends plus. O médico fala, não estou entendendo. Il a dit à Weber, ils ont pris 5 kilos. Eles ganharam 5 quilos. O cinema mudou muito. Le cinéma a beaucoup changé en 50 ans, en 60 ans. Oui, oui, oui. Le cinéma est devenu beaucoup plus difficile parce que beaucoup plus cher, plus compliqué. Ficou mais difícil, ficou mais caro, mais complicado. Il y a toujours un peu une ambiance un peu bien sûr de travail, mais un peu angoissée. Os caras são sempre estressados no cinema hoje em dia. Sur le temps. Dans le temps, c'était plus facile, on avait le temps de s'amuser quand même. Antes dava para se divertir. Hoje em dia J'ai connu les belles années du cinéma de ce point de vue. Ele viveu a idade de ouro do cinema desse ponto de vista, né? Vous voulez qu'on laisse la parole aussi aux spectateurs? Vamos talvez bater papo com vocês também? Então, o moço aqui, bem-vindo. Ah, moça também, moça. Fala. J'ai oublié les noms, c'est terrifiant, mais je me souviens de 2-3 films qui étaient très très beaux. Eu lembro de 2 ou 3 filmes muito bonitos. Je crois que l'auteur était l'écrivain, je veux dire, qu'il avait écrit. O roteirista era... C'était... j'arrive plus à dire les noms.
Wagner Moura. Não, ele falou que não lembrou do nome. Mas é... J'arrive plus à dire le nom maintenant, c'est terrifiant. Ouais. Mais c'était très beau, ça se passait dans un petit village avec une vieille dame et un enfant. Era um Ah filme oui. central do Brasil. Central do Brasil. C'est un sublime film. É um filme sublime. Sublime film, vraiment. Et j'en ai vu d'autres comme ça. Il y avait aussi du même auteur, je crois aussi. Do mesmo autor, tinha um outro também que marcou muito o Pierre Richard, que foi do Walter Salles. Foi o Walter Salles que produziu, que fez o Central do Brasil? Do Brasil, Ah, é. oui. C'est Walter Salles. Ouais, Walter Salles. Il a fait récemment Je suis encore là, qui est un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Ah oui. Eu expliquei sobre o Ainda Estou Aqui. Para quem não sabe, Ainda Estou Aqui é um filme brasileiro. Se você não sabe disso, é que você viveu um armário de uns 14 anos. Il plaisante. Oui, j'ai l'impression. O tradutor falou, ele está brincando. Je le laisse plaisanter, c'est son métier. Eu deixo ele brincar, é a profissão dele. E a comédia, desculpa, eu vou deixar a palavra, je vais laisser madame poser sa question Oui. aussi. Ce nom de ce titre de film. Parce que La Chèvre, c'est une nouvelle d'un auteur français, La Chèvre de Monsieur Séguin. É romance, Alors, on attachait la chèvre à un arbre pour attirer Je la connais bien. Tem Mon um grand-père livro me l'a clássico raconté. francês que se chama A Cabra de Senhor Seguin. E aí eles amarravam uma cabra numa árvore. Donc j'étais la chèvre qui attirait. Então ele foi a cabra nesse filme que estava trazendo É meio boi de piranha pra gente. o boi de piranha. É isso. Seria mais ou menos o boi de piranha. J'ai compris, merci. É. Quem de vocês fala francês? Deixa eu ver lá todo mundo aqui que fala francês. Ah, todo mundo fala francês. Você é demitido, mas obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito legal. A gente pagou esse senhor R$5.000 para estar aqui hoje. E meu cachê é 300. Bom, então, quelqu'un d'autre, c'est ça, madame? Madame. Jorge Amado, Jorge Amado, capitaine des sables. capitaine de salle. Je crois qu'ils ont fait un très beau film aussi sur un film de Jorge Amado. Teve um filme muito Vous bonito. avez vu, ça vient. Capitão da... Alguém assistiu o filme Capitão da... É, 7 pessoas, que sucesso mesmo, de fato. Quem você vai falar, moço? Oui, mais ça c'est un grand classique. C'est C'est un grand classique. Jovial, je sais pas, j'ai plutôt j'ai le goût du bonheur. Eu tenho o gosto da felicidade. Eu não sei se eu sou jovial, mas tenho o gosto da felicidade. J'aime tellement la vie, Eu gosto da vida, mais tellement tanto qu'on n'est pas prêt de ne plus me voir. que não é para amanhã que vocês não vão me ver mais. Boa tarde. Ce goût du bonheur me donne justement ce caractère heureux, rieur. Esse gosto pela felicidade me dá o gosto, me deixa alegre, eu dou risada. J'ai passé ma vie à faire des films. Eu passei a minha vida toda fazendo filmes. Et faire des films pour moi c'était pas du travail, c'était une récréation. E para mim fazer filme não era trabalho, era um divertimento, uma recreação. Né? Finalement, j'ai passé ma vie en récréation. Vous savez que o brasileiro, les brasileiros, je vais dire en português, os brasileiros têm a fama de ser e são um povo muito alegre, muito jovial Les também. Brésiliens ont cette réputation d'être très jovial aussi. Bah, je le sais parce que ma femme est brésilienne. Eu sei que minha mulher é brasileira. A esposa do Pierre Richard é brasileira. Et puis j'ai une famille maintenant brésilienne. Tenho uma família brasileira. Et puis finalement j'ai été beaucoup au Brésil. Fui muito pro Brasil. J'adore tout. Eu odeio tudo. J'adore la musique. J'adore justement Gosto de tudo, a ces música. gens du soleil, un peu comme dans le midi de la France. Pessoas solares, igual no sul da França. Et donc ils sont exubérants. São exuberantes. J'adore le football. Gosto muito de futebol. J'adore les écrivains, justement, j'en parlais. Os escritores. La caipirinha. La caipirinha. Je parle maintenant presque couramment. C'est vrai, vous parlez portugais? Oui, Mukake. Não, isso é. Moqueca. Muqueca. A comida? Dulce de leche. Obrigado.
Depario, c'est feio, hein, je sais. Com esse nível de português já dá pro podcast, já dá para ir pro podcast Podipó. Vai funcionar para você. É uma piada que vai ser difícil explicar. Et votre film préféré, elle a demandé. Qual o filme favorito? Dos seus. C'est très difficile parce que j'en ai fait tellement. É difícil porque fiz muitos. Et c'est un peu, c'est ce que je disais cet après-midi. Mes films que j'ai faits, c'est comme mes enfants. São como meus filhos. Meus filmes são como meus Est-ce qu'on filhos. demande à un père de famille quel est votre fils préféré? A gente não pergunta para um pai de Mais família, né? un Qual o filme favorito. peut-être qui a gardé pour moi une valeur un peu au-dessus, peut-être un peu. C'était pas celui qui a fait le plus d'entrées, mais celui que j'ai adoré, c'est Le Jouet. Le jouet, o brinquedo. O brinquedo seria o que a Richard gostou mais. Parce qu'il a le mérite de parler de sujets très graves, très profonds, sur la société, De assuntos la muito puissance de importantes. l'argent et tout ce qu'on sait, tout ce qui s'ensuit avec cette puissance de l'argent. Et puis aussi les relations père-fils, parce que j'ai pas eu vraiment de relation avec mon père. Donc Le Jouet pour deux raisons. D'une part, justement, ce pouvoir de l'argent me terrifie, moi, parce qu'il peut entraîner, on voit bien ce qu'il arrive de la planète, et puis économiquement, et puis les rapports père-fils, parce que j'ai jamais eu beaucoup de rapports avec mon père, et l'histoire du petit qui est un fils de riche. J'étais un fils de riche, et qui j'ai pas eu de rapport avec mon père, et dans Le Jouet, le petit, finalement, il s'attache à un pauvre chômeur que j'étais dans le film, qui est un photographe. Un photographe, ou journaliste, mais au chômage. O chômage. O Pierre fala que nesse filme eles falam muito do poder do dinheiro, que é uma coisa que assusta o Pierre, né? O Pierre tem medo desse poder do dinheiro. E aí também a relação entre pai e filho. E o Pierre comenta que ele não teve uma relação boa com o pai dele. E aí, por conta disso, esse filme fala de temáticas que são muito importantes pro Pierre, assim, né? Oui. E também que, se je peux me permettre, também que ele tinha uma relação com o pai de ser um menino rico. E que ele tinha uma relação com o pai de ser um menino rico. O Pierre era menino, o filho de papai, igual vocês falariam aqui no Brasil. Eu achei que você fosse continuar o Sim, e aí raciocínio. ele fez uma amizade, o menino rico do filme também. O menino rico do filme faz amizade com um desempregado que é jornalista. com um desempregado jornalista. Então o personagem lembra a história do Pierre, que era um menino que se sentiu filho de... Je complète ce qu'il disait. Dans Le Jouet, il y a une des phrases qui m'est restée toute ma vie. Et No Brinquedo tem uma frase que me ficou a vida toda. à un moment, le grand directeur du journal, qui était le grand directeur puissant dans sa position, il reproche à un second, dans le journal de mettre des photos de femmes un peu pas nues, mais un peu légères. Et Traduz no final, talvez seja melhor para não quebrar o ritmo, né? il lui dit, vous trouvez ça bien, vous, de mettre des femmes comme ça dans un journal? Et il lui dit, mais écoutez, monsieur, ça se vend. Et il lui dit, mais écoutez, retirez votre pantalon. Comment? Il dit, retirez votre pantalon. Et il sait il peut se faire envoyer. Il retire son pantalon, minable. Et là, le patron lui dit, maintenant dites-moi quel est le plus idiot de nous deux. Moi qui vous demande de baisser votre pantalon, ou vous qui acceptez de le faire. Et ça, c'est une phrase que j'ai souvent envie de redire à certaines personnes que je connais, Muito bonito. ou même moi. O Pierre comenta que no filme tem uma cena que, resumidamente, o patrão fala pro outro abaixar as calças. E aí o cara faz isso. E em seguida o patrão fala, são coisas muito odiáveis. Eu te pedindo para tirar suas calças e também você aceitando fazer isso. E o Pierre comentou que na vida ele percebe que ele particularmente acha que as duas atitudes são odiáveis. O cara que coage o outro e também o cara que se executa assim. Então é uma metáfora da vida assim, metáfora da vida. Voilà. Parabéns para uma bela metáfora. Mas alguém queria fazer perguntas? É o momento de psicanálise do bate-papo. Et qu'on parle aussi du Brésil.
un peu dans le film. Pourquoi vous avez décidé de revenir à la mise en scène après autant de temps? Parce que d'abord j'ai eu la chance de connaître. Ma femme est brésilienne. Minha esposa é brasileira. Deuxièmement, quand j'ai connu Raoni. Conheci Raoni. Quand Raoni est venu à Paris, il est resté chez moi pendant 15 jours. Raoni ficou na minha casa durante 15 dias. Du coup, j'ai commencé à vraiment prendre connaissance de ces problèmes énormes Conheci problemas enormes de Raoni en particulier et plutôt des problèmes de l'Amazonie en général. do problema da Amazônia em Cette geral. destruction massive et terrifiante. Et donc j'ai commencé à prendre conscience de tout ça. A perceber, saber de tudo isso. Je pense que Raoni est une figure encore plus connue en France qu'au Brésil. Eu acho que J'ai l'impression. quem conhece Raoni, levanta a mão. Quand même. Ah, é. Mas quem não conhece também? Tem gente que não conhece, né? Algumas pessoas. Raoni é uma figura indígena muito famosa no Brasil, mas ainda mais fora do Brasil. Para vocês terem uma ideia, sempre que o presidente francês está no Brasil, ele liga para o Raoni em algum momento do... Eles se falam, enfim, ele tem muitos interlocutores internacionais. Oui, pareil. En tout cas, j'ai pris conscience des problèmes énormes que pose l'Amazonie, des problèmes que l'Amazonie pose d'ailleurs au Brésil, mais d'une manière générale, on peut dire que ces problèmes, l'Amazonie, la planète a besoin de l'Amazonie. O planeta precisa da Amazônia. Et donc, ce n'est pas uniquement un problème brésilien. C'est un problème écologiquement parlant terrifiant qui se passe en ce moment. Problema assustador e mundial. Donc j'ai pris conscience de tout ça. Alors après, j'ai quand même voulu faire un film à ma manière. Eu tomei conhecimento disso e quis fazer Où j'ai pu glisser ces idées. onde pude falar sobre essas Où ideias. je m'imaginais un énorme propriétaire, comme il y en a sûrement énorme au Brésil, pas forcément d'ailleurs brésilien, mais il y a des gros propriétaires terriens qui ravagent des forêts en Indonésie, ou qui ravagent des forêts au Brésil. Bref. Et tout à coup, j'ai pris ma conscience a pris conscience de ça. J'ai quitté ma famille qui était des gens absolument pas intéressants, et puis je suis parti vivre avec des pêcheurs. Mais ça m'a travaillé, jusqu'au jour où je me suis dit maintenant, il faut que je retourne là-bas pour régler mon compte avec moi-même. C'était régler mon compte avec le Brésil, avec toutes ces forêts que j'ai dévastées. Alors c'était ça mon idée au départ. Donc, tu veux parler du personnage, c'est ça? Oui, le personnage. Ah oui. Donc, ele montou, ele criou filme e a Le partir personnage fait partie de moi. E o personagem faz parte de mim mesmo. Né? Porque você comentou que o personagem vai conhece esses problemas, resolve viver numa comunidade de pescadores e tudo mais durante um tempo e também tomar conhecimento desses problemas ambientais assim. E aí isso é uma coisa que marcou muito o Pierre Richard. Porque ele é grande, ele devasta as florestas. Porque o proprietário, o fazendeiro nesse filme destrói as florestas e faz uma coisa igual acontece muitas vezes na vida real, né? E aí ele vai fazer acerto de contas. Aí ele vai fazer um acerto de contas dele em relação à própria consciência. Dele em relação à própria consciência dele dentro desse filme. Mas é você que quer fazer uma pergunta, né? Très étonnant ce que vous me dites, parce que je pense que si vous me dites ça, c'est que vous êtes passionné par le cinéma des années 50. Mais quand j'ai fréquenté dernièrement des jeunes, notamment même le jeune homme qui joue dans mon film et qui est fantastique d'ailleurs, qui joue Laetitia Asperger. Et je me suis aperçu en image. Je me suis aperçu en lui parlant, à table, en déjeunant ensemble, tous les deux, ou tout le moment, c'est qu'il a totalement occulté le cinéma des années 50, même des années 60. Il ne connaît pas les acteurs, les grands acteurs français déjà. Les Français, alors, c'est normal qu'un jeune Brésilien ne connaisse pas les anciens acteurs français. Mais lui, qui est français, ne savait pas qui était, à la limite, Belmondo, ne savait plus qui était Jean Gabin. Qui est Jean Gabin? Jean Gabin, qui est un grand acteur. Ne savait plus qui était Michel Simon, qui est un des grands acteurs français. En fait, on disparaît très vite.
Vous parlez d'un acteur français, c'est ça? Je parle du cinéma français. E essa parte que ele fala de muitos nomes, se você deixar. J'ai l'impression qu'à part quelques dont vous faites partie apparemment, mais sinon le cinéma maintenant les intéresse moins. Netflix, les grands films avec les effets spéciaux, tout ça. Puis surtout maintenant avec l'appareil, tac 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 tac. Et c'est dommage parce qu'il y a eu des grands metteurs en scène en 50, des grands films et des grands acteurs en 50. Et tout ça va très loin après ça. Ça va très vite malheureusement. O Pierre falou... Et je vous félicite de vous et peut-être probablement vous avez des amis qui s'en préoccupent encore avec intérêt et passion. Vou tentar traduzir se eu esquecer, você fala. Tá bom. Você quer? Eu completo. Tá, você vai completando. O Pierre falou que ele conversou recentemente com jovens franceses que esqueceram totalmente os nomes, que não conhecem os nomes dos anos 50 na França. Então, o Pierre falou do Jean Gabin, Belmondo, Michel Simon, que são nomes de atores muito famosos do cinema clássico francês. E então o Pierre está lamentando que isso acontece e ele percebe que as pessoas sobem muito rápido. Assim, você foi um famoso gigante dos anos 50, já os jovens não te conhecem. E o Pierre está lamentando também o fato que o pessoal fica muito no celular o tempo todo. Então isso também seria essa coisa de não consumir o cinema, de não consumir os clássicos. E essa coisa, né? O mesmo ator que faz o jovem Michel, que faz o autista Asperger, ele não conhece, apesar de ser ator e francês, não conhece grandes atores dos anos 50. E mesmo o ator... Mas vocês estão falando de qual ator? É só essa parte que eu não entendi. O ator que fez o último filme, ele faz um autista Asperger. Ah, então o ator que fez o último filme do qual o Pierre participa não sabe, não conhece. O cara é ator, mas não conhece os atores mais clássicos. Então é uma situação como se... o Brasil também está falando da Vanessa aqui. E aí eu imagino que ça doit être une situation désagréable. Deve ser desagradável. Nous sommes tous éphémères. Nós somos todos efêmeros. É uma má notícia, pessoal. Vocês vieram para se divertir, vamos ser depressivos daqui, mas a gente... D'une certaine manière, est-ce que ça vous donne des regrets? Il y a des choses que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas fait? C'était un arrependimento? C'était une chose que vous teria gostado de fazer? Oui, il y a des films que je regrette de ne pas avoir fait. Tem filmes que eu queria ter feito. Il y a des films que je regrette d'avoir fait. Tem filmes que eu queria ter feito. Il y en a même peut-être plus. Que se arrependeu de ter feito. Que se arrependeu de ter feito. Mais si on est peintre, si on est danseur ou si on est chanteur, on a sûrement aussi comme ça des regrets, artistiquement parlant, on a des regrets d'avoir raté certaines choses sans s'apercevoir qu'elles auraient été plus belles dans sa vie. Et c'est normal. J'ai raté un ou deux films quand même que j'ai vraiment regretté de ne pas avoir fait. Ils étaient très beaux, parce que si j'en ai raté aussi qui n'étaient pas beaux, et j'étais très content de les avoir ratés. Mais j'en ai raté un ou deux quand même que j'ai regretté. Le premier film de Beauvoir, c'est un grand metteur en scène français. Et j'ai dit non. C'était mon agent qui a dit non. Mais moi, comme un imbécile, j'ai dit bon, je ne fais pas. Je regretterais énormément parce que si je l'avais fait, j'aurais eu plus vite la possibilité à la fois de faire des comédies et à la fois de jouer des drames. Vamos lá. Et je me suis enfermé dans la comédie pendant très longtemps. Maintenant, non, mais... O Pierre fala que em qualquer profissão existe essa questão do arrependimento. Sendo pintor, sendo, acho que escultor, você falou, existe essa questão do arrependimento, então é uma coisa de todos os artistas. Agora, o Pierre tem filmes que ele queria ter feito, que ele cita o filme que alguma vez o agente dele negou, e ele escutou, e por conta disso ele não conseguiu ingressar numa carreira dramática. Ele se fechou um pouco na comédia durante muitos anos, e isso foi um arrependimento. Ele escutou o agente demais, em vez de seguir sua própria... É o filme de Beauvoir. Xavier Beauvoir. Non, Beauvoir. C'était son premier film. Oui. O filme chama Norte. L'acteur qui faisait le papa, du coup. Comment? Le papa, c'était qui?
Maintenant, ce qui a pris ma place, au fond, je ne sais plus. Je n'ai pas voulu voir. O Pierre não quis ver o filme porque ele perdeu o papel, então ele não quis ver quem atua no papel do papai. É, exatamente. C'est vrai que si je l'avais fait, je me serais donné une possibilité de faire à la fois des films comme j'aime tant les faire, des comédies, mais peut-être aussi de temps en temps un film plus dramatique, plus grave. Se eu tivesse feito esse filme, eu teria me dado a possibilidade, a permissão de fazer filmes de dramas também, em vez de fazer somente comédia durante muitos anos. É uma tradução livre. Eu estou vendo o tradutor me olhando assim, irmão, você nunca mais faz isso. Ano que vem a gente recruta o Gregório Duvivier para fazer esse filme. Je regarde d'un air déprimé quand je vois sa traduction. Não, mas peraí. Ó, eu fui recrutado para animar o bate-papo, não como tradutor. Mais si tu préfères traduire, ça ne dérange pas du tout. Ça ne dérange pas du tout. L'avantage avec moi, c'est que je ne me rends pas compte que tu traduis mal. A vantagem é que eu não percebo que você está traduzindo mal. Se tua carreira de cômico for ladeira abaixo, você ainda tem uma... Se minha carreira de cômico for ladeira abaixo, você pode virar tradutor. Celui qui ne marche pas dans la comédie peut toujours se mettre dans la traduction. Ouais, se não der na comédia, eu posso virar tradutor. Ah, é uma coisa boa. Mas alguém, talvez no fundo, para você, moço, bem-vindo. Como foi... Et aussi ce que tu penses de la production aujourd'hui. O que ele acha da produção hoje em dia, de modo geral, de comédia, das comédias atuais? C'est beaucoup plus dur de vivre aujourd'hui. La vie est beaucoup plus agressive, beaucoup plus dure, beaucoup plus âpre. Et donc ça en reflète forcément sur le cinéma, même sur le cinéma, même sur ceux qui veulent faire des comédies. Pardon, mais j'ai mal. Et ceux qui veulent faire des comédies, sont quand même forcément imprimés par cette société qui est bien plus difficile qu'avant. A sociedade é mais dura que antes. Então, os que querem fazer comédia vão ter mais dificuldade porque a comédia é o reflexo da sociedade hoje em dia. Alors, ça, le cinéma a changé un peu de couleur, de façon d'être. O cinema mudou de maneira de ser, o cinema mudou em si. Aí, C'était ça votre question, je crois. Foi a pergunta. E como foi trabalhar com o Depardieu? Como était trabalhar avec Depardieu? Ah, mais Depardieu et moi, nous, on était deux adolescents. A gente era dois adolescentes. Celui qui a beaucoup souffert, c'est le metteur en scène. O que sofreu foi o diretor. Je vous ai donné un exemple avec Eu dei exemplo com a Duna. Les dunes. O exercício físico que eles tinham que fazer. Le problème de Weber, c'est qu'il voulait qu'on soit toujours affûté. Alors, Weber a quand même une spécialité, c'est qu'il ne fait pas 5 ou 6 prises, il en fait 12 ou 14. Esse diretor que chama Weber, ele não faz 5 ou 6 takes, né? Ele faz 15. Alors, on faisait 14 prises, lui et moi, Gérard et moi, en gros plan, puis 14 prises en plan large, puis 14 prises, on faisait une trentaine de prises à chaque fois. Cada cena era 15 de cada plano, então tinha cada plano, era mais ou menos 3 planos e cada um era 15. C'est quand même particulier chez Weber. Era particular desse réalisateur, Alors, Weber. Mais en dehors de ça, on s'amusait beaucoup parce qu'il nous voulait donc affûter, mais alors nous, on passait notre temps à cacher des bouteilles de grand vin dans un fourré parce qu'on savait qu'on serait dans un fourré pour tourner. Après, on cachait des saucissons sous le coffre d'une voiture parce qu'on savait qu'on serait dans la voiture pendant qu'on tourne. Eles escondiam vinho, salame, dentro do carro, dentro do... Lui qui surveillait notre nourriture le soir quand on dînait tous les trois, il ne savait pas qu'on se tapait deux saucissons dans l'après-midi. O diretor vigia, né? Ele vigiava a comida dos atores, mas ele não sabia que de tarde, na verdade, eles comiam salame, eles bebiam vinho, então era uma coisa mais livre, né? Alors c'est une question... Il a un énorme talent. Ele tem grande talento, o Depardieu, né? Tellement spontané et on s'entendait tellement bien que ça se passait formidablement bien. Après, je l'ai perdu de vue, je ne sais plus trop maintenant, mais je l'ai perdu de vue, mais à l'époque, on était très très complices. Alors je vais vous dire, il a eu des emmerdes. J'ai vu Se perder. Mas quem não fala, parece que todo mundo fala francês, quem realmente não fala, porque qualquer coisa eu... Cara, vou pedir para vocês saírem daqui, vocês estão atrapalhando. Tô brincando, tá?
o Pierre falou que o Depardieu, eles serão muito amigos, o Depardieu é muito espontâneo, mas depois de um tempo eles se perderam um pouco. E o Pierre falou que hoje em dia ele não sabe muito bem o que o Depardieu está se tornando. E aí eu comentei, eu fiz uma piada, porque o Depardieu, esse ator aqui, tem tido muitos problemas jurídicos, porque ele foi acusado de muito assédio, né? É complicado para tudo, quer dizer, né? Para as mulheres também, mas para o Depardieu também. Então é isso que, né? Aparentemente você se perdeu, vous n'êtes plus en contact. Non, je l'ai un peu perdu de vue, mais pas parce que je suis fâché contre lui, mais je l'ai un peu perdu de vue parce que c'est lui-même qui s'est un peu perdu de vue. Je dirais même qu'il s'est un peu perdu de vie. Muito bom. Vai ser difícil traduzir esse trocadilho. A gente se perdeu de vista, uma expressão em francês, on s'est perdu de vue. Mas não é porque eu estou irritado, é que ele se perdeu um pouco de vista e ele se perdeu um pouco de vida. Isso foi... Ok, próxima pergunta então. La dernière, a última pergunta. O que você mais gosta do Brasil? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis merveilleusement bien dans ma peau au Brésil. Eu me sinto muito bem na minha pele no Brasil. Parce que, encore une fois, Eu gosto j'aime sa joie de vivre, a sua alegria de viver, même s'ils ont sûrement des problèmes. apesar de eles terem problemas. J'aime peut-être que c'est la musique que je préfère, j'adore la musique. J'aime le jazz, j'aime beaucoup toutes les musiques, mais probablement que ma musique préférée, c'est la musique brésilienne. A minha música favorita é a música brasileira. J'ai pas connu dans la vie, mais j'ai connu déjà il y a très longtemps Vinicius de Moraes. Conheci Vinícius de Moraes. Maintenant, tous les chanteurs d'aujourd'hui, enfin pas d'aujourd'hui, mais de ceux qui... Hein. Conheci muitos dos cantores que hoje em dia são muito famosos. Né? Et c'est vraiment de tous les chanteurs, probablement les musiciens la musique que je préfère. Então, de todas as músicas e de todos os cantores, a música brasileira é o que eu mais gosto. Você encontrou o Vinícius? Non, j'ai vu Vinicius à l'Olympia. Eu vi o Vinícius quando ele cantou no Olympia, uma sala de shows francesa. Gaëtan Veloso, je l'ai vu dans un grand cinéma à Paris, le Rex. Caetano Veloso, eu encontrei ele no Rex, na sala de cinema. Après, je les ai écoutés, j'ai des disques, je les connais pas, j'aimerais bien les connaître, mais ma femme, je crois qu'elle en connaît un peu. Minha esposa conhece vários deles, mas eu gostaria de conhecer vários e eu conheço os Si je vais discos. demain à Rio, avec un peu de chance. Se amanhã eu for pro Rio, com um pouco de sorte. Isso foi uma indireta pro Christian, para ir pro Rio de Janeiro gratuitamente. Então, bon, então, merci beaucoup, Monsieur Richard. C'est un grand honneur à titre personnel de pouvoir vous interviewer. E é uma grande honra para mim poder conhecer o Pierre Richard, que faz parte da história do meu país, né? Então, merci beaucoup por s'être disponibilisé pour ce bate-papo. Merci, muito obrigado pela disponibilidade. Merci à vous aussi qui participez à cette projection, ce film, à ce petit débat. Muito obrigado a todos vocês que participaram a essa projeção. Muito obrigado também ao Christian Emmanuel e ao pessoal da Associação do Cinema. Juste rajouter, parce que c'est encore un élément de plus dans ma vie, c'est que ma femme est brésilienne, elle a un entrepôt elle crée des plaids, et ces créatures de plaids, elle les fait aussi avec des femmes qui vivent dans les tribus indiennes, les tribus autochtones, les Guaranis, les Kaepo, et elle travaille avec eux. Elle s'inspire de leurs motifs et c'est très très beau parce que chaque motif a une signification évidemment. Et voilà, et elle fait ça. C'est une des raisons de plus pour lesquelles je me trouve si bien ici, c'est que je me sens inscrit aussi dans cette... Mantas é a marca de plaid. Plaid seria... Não, ela faz mantas. A manta é o nome do... Desculpa, nada a ver. Do tecido. Porque acabou o contrato, para mim já não dá mais para... Era 40 minutos, a gente está no 42. A esposa do Pierre está aqui, que trabalha com essas mantas fabricadas por mulheres indígenas. Então, o Pierre também gosta muito de poder estar no Brasil para participar desse trabalho todo, a Seila, né? E então, para quem quiser acompanhar também, Seila Lacerda, né? No Instagram também, para vocês.
e eu trabalho com as mantas. Muito legal. Então, esse trabalho com as comunidades indígenas. Merci a todos e até a próxima, pessoal.